A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Mais uma leitura diária da lição 12 da Escola Bíblica Dominical. Lição 12 que tem o tema Criando Filhos Saudáveis, que nós só podemos criar nossos filhos saudáveis com o ensinamento da Palavra de Deus. Lição 12 do segundo trimestre de 2023. Segundo trimestre de 2023 está encerrando. Brevemente estamos entrando no terceiro trimestre de 2023. Segundo trimestre também teve o tema Relacionamentos em Família, superando desafio e problema com exemplo da Palavra de Deus. Queremos aqui agradecer a nossa irmã Acácia Criações, nosso irmão Michel, agradecer a Rádio Evangélica Galileia, do pastor Osmar, agradecer aqui a nosso irmão José Cláudio, agradecer aqui a Sérgio Bezenrio, a Jairo Rodrigo, a nossa irmã Cirlânia Ferreira, a nossa irmã Cícero Linhares, todos esses são inscritos do canal, que tem deixado aí sua curtida, seu comentário. A vocês, muito obrigado por estar aqui junto comigo nesse canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52. Lucas, versículo 40, capítulo 2, versículo 40, diz assim: E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52. Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, né? Porque Jesus estava crescendo, se desenvolvendo. Por isso que a epígrafe dessa leitura diária é o desenvolvimento físico, social e espiritual, né? Era o que estava acontecendo com ele, estava crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, tanto físico, social e espiritual. Diz assim Lucas, capítulo 2, versículo 40. A graça de Deus estava sobre ele. Jesus foi amado à medida que crescia e teve grande favor de Deus. É claro, porque era o pai dele, né? Não é o pai dele. E estava cuidando dele de todas as formas, cuidando dele bem, né? O Senhor amou Jesus e teve um cuidado especial para com ele. Cara, ele teve um cuidado especial para com Cristo. Porque Cristo foi enviado para uma missão, né? Ele veio para salvar o mundo, para mostrar ao homem como ele devia se portar para herdar o reino de Deus. Por isso que ele mesmo disse a Nicodemos, né? Faz necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E mais na frente vai dizer, é necessário nascer da água do Espírito para herdar o reino de Deus. Então, ele veio mostrar ao homem que vão precisar nascer de novo para herdar o reino. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim: Crescia. À medida que crescem em estatura, os jovens devem crescer em sabedoria. E então, ao crescer em sabedoria, crescerão em graça para com Deus e os homens. Porque à medida que eles vão crescendo, né? E se ele nasceu num lar evangélico, ele tem que ir crescendo em sabedoria, né? Crescendo em sabedoria como? Estudando a palavra de Deus. Os pais já aí ensinando a ele a palavra. E à medida que ele for crescendo, né, a graça de Deus vai se apoderar dele. E ele vai crescendo em graça, em conhecimento. Né? E vai crescer, e essa graça vai fazer o quê? Vai ser graça perante Deus, perante os homens. Porque os homens vão ver a diferença. Então, à medida que Jesus ia crescendo, né, aí o quê? Ia crescendo a graça para com Deus, que é o seu Pai, e para com os homens, porque os homens estavam vendo algo de diferente em Jesus. Né? Porque o que? Era a graça. A graça estava sobre ele ali, ó. E ele é o Filho de Deus. Então a graça estava sobre ele. E aquilo ali foi o quê? Cada vez mais crescendo a graça para com Deus e os homens também. E os homens vendo a diferença em Cristo. Então, cada vez que ele crescia, né, ele o quê? Crescendo físico, social e espiritual. Porque ele estava sendo criado, ele era judeu. A família dele toda era judeu e tinha todos os rituais do judaísmo. E ele foi crescendo, ó, naquele ambiente. Né? Os pais instruindo, levando para o templo, mostrando a ele os sacrifícios que deveriam ser feitos. Né? Embora ele já estava sabendo de tudo, é tão tal que ele sentou-se lá com os doutores, interrogando, fazendo perguntas e respondendo perguntas, porque a sabedoria de Jesus era tremenda. Mas também ele era o quê? Instruído pelos seus pais. E com tudo que ele ia crescendo, né? Ia crescendo a graça para com Deus e
para os homens, que os homens estavam vendo algo de diferente nele. Né? Com tudo que ele ia crescendo, algo ia sendo mostrado de diferente. Por quê? Porque era Jesus. E mesmo ele sendo quem era, ele era obediente aos pais. E os pais, provavelmente, tanto José como Maria, ensinavam a ele a palavra. Né? A Bíblia não relata, mas provavelmente ensinavam. E aquilo ali ia fazendo a diferença. Que dessa mesma forma tem que ser nós. Nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Provérbios 22:6. Ensina ao menino o caminho que ele deve andar. E deve ter feito. Temos que fazer isso. Ensinar o menino o caminho. Não deixar ele à mercê do mundo. Não deixar que o mundo ensine. Porque a primeira igreja do crente é onde? É na casa dele. Então quem tem que ensinar a palavra é ele. Muitos estão deixando esse trabalho para outras pessoas, mas não é quem tem que ensinar é os pais. Se os pais ensinassem a palavra de Deus aos seus filhos, nos seus lares, muitas coisas seriam evitadas. Embora, que se lá na frente ele se desviar do caminho, mas ele vai ter a certeza no coração dele, né, que o pai dele ensinou. E o pai também vai ficar consciente, tranquilo de que fez a sua parte. Ele ensinou, ele mostrou. Só que se ele desviou, aí foi uma escolha dele, e não do pai nem da mãe. Mas porque se eles ensinaram, eles estão tranquilos. Eles fizeram a parte dele. E isso nós devemos fazer como pai, fazer a nossa parte. Se os filhos vão seguir o caminho verdadeiro ou não, aí é com eles. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.